duvido qualquer parlamentar falar falar a sigla atualizada dos LGBTs. Duvido. Até o final. Duvido. Porque hoje a gente fala, LGBT não. A gente já está com mais de 10 letras na sigla LGBT. Duvido. Então, por favor, professora Bebel, se a senhora souber. Duvido. Presidente da Frente LGBT. O senhor sabe? A sigla atualizada dos LGBTs. O senhor sabe? Presidente. Então vamos lá. A sigla atualmente é LGBTQQICAAPF2K+. Queria dizer que, para quem assiste na íntegra, ou quem está aqui com a gente, não entende as falas do deputado Guto, porque ele transita de tudo. Ele passou pelo Maduro, daí ele falou que para resolver a questão da transfobia ele aprovou o jovem capitalista, aí ele fala do PT e do PSOL, daí ele volta aqui, volta colado, daí ele fala do Congresso Nacional. É assim, é o primeiro caso de um deputado que é um TikTok ambulante, então ele só consegue fazer falas de 1 minuto e meio, porque depois vai virar corte. Então o nexo é desprezado, não se precisa de nexo. Você vai lá, você fala uma coisa assim, aí depois você vai lá, você fala uma outra coisa, mais um Maduro. E depois vai lá e fala, e a próxima CPI vai ser a CPI dos atos antidemocráticos. Eu trouxe algumas frases aqui de 2 personalidades políticas. Sobre pandemia, sobre anticiência, etc. Primeira frase, vamos lá. Dia 14 de maio de 2020. Está no Twitter até agora, tá? Dessa figura política. Vamos lá. Parabenizo a comunidade científica de saúde do nosso país, que trabalha com boa fé e amor para proteger a saúde das pessoas. Com eles, avançamos na produção de disfotato de cloroquina, um medicamento eficaz para o tratamento contra a Covid-19. Sim, nós podemos. Essa frase não é minha. Discordo dela, tá? Não usei cloroquina, não tem nada a ver com isso. Essa frase é do Nicolás Maduro. Isso também é uma maneira de você distorcer o debate, porque não tem um debate racional a se fazer, que assim como o deputado, em diversas ocasiões, fez perguntas redundantes para os médicos, mesmo sabendo que não era verdade, porque não é uma questão. Eu acho que tem muitos deputados que estão nessa CPI, que de fato vieram para cá, como o deputado Tomé, acredito que o deputado Gil também, com dúvidas e vontade de ter esclarecimentos a respeito do tema. E o deputado Tenente Coimbra, que fez perguntas pertinentes, algumas que eu discordo, mas perguntas pertinentes, para que os médicos respondessem. A maioria das perguntas do deputado Guto foram perguntas redundantes, porque ele perguntava para o médico, respondia, depois perguntava para o outro a mesma coisa, respondia a mesma coisa, sendo que bastava se pesquisar isso na internet que ele tinha informação. Mas a questão é, para ele e para essa corrente de pensamento, que é o novo bolsonarismo, que quer disputar o espaço de vocês como uma coisa ainda mais, assim, mais fake news, mais pânico moral, mais absurda do que o bolsonarismo, já que o Bolsonaro perdeu a eleição presidencial, a verdade não importa. A verdade é um detalhe. Tudo o que importa é você fazer uma frase de efeito, você confundir as pessoas e você usar o pânico moral para você tentar ganhar um debate, fazer um corte, distorcer uma informação. Eu acho que isso é uma pena, muito pobre para o debate. O deputado recorrentemente fez perguntas retomando fake news que já tinham sido esclarecidas por parte dos profissionais. Ele fez várias perguntas aqui do tipo, por que o Estado de São Paulo está fazendo intervenções cirúrgicas em crianças, em menores de idade, sendo que ele sabe que isso é mentira. Sendo que ele sabe que isso é mentira, ele não tem coragem de falar que é verdade, porque ele sabe que o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução que proíbe isso antes dos 18 anos, ele sabe que não é objeto de antigos, mas faz. Por quê? Para o MBL, para um setor, para o bolsonarismo, para essa turma da fake news, a verdade é o que menos importa. O que importa é você fazer um corte, você lacrar, você falar coisas desconexas, sem sentido, que vão desde a Venezuela, passando pelo Congresso Nacional, passando pelo jovem capitalista, e que no limite não dizem nada a respeito, a tentar ridicularizar o movimento LGBT com uma palhaçada, mas isso não nos leva a nada. Isso é só a velha política de sempre, só que agora sabe mexer na rede social. Então, acho que isso retrata bem qual foi o nível, qual foi a minha preocupação em relação à CPI, que essa CPI servisse para fazer justamente isso. Espero que essa não seja a posição, e acredito que essa não será a posição de todos os deputados. Eu disse uma vez, presidente, que os deputados proponentes, signatários dessa CPI, teriam uma oportunidade de mostrar que eu estava errado. Se de fato essa CPI, o relatório final dela, o relatório a ser apresentado pelo relator, deputado Tenente Coimbra, fosse um relatório sério, imparcial e embasado na ciência. Eu acredito, com todo o respeito, deputado Tenente, que o relatório de Vossa Excelência é o mesmo relatório que o senhor poderia ter feito no primeiro dia da CPI. Porque eu não vi
no relatório do senhor, que eu cuidadosamente li, nenhum avanço levando em consideração o debate que essa CPI fez. A gente teve 3 oitivas aqui. 3 oitivas. Uma com uma profissional que não é especialista no tema, que não é do estado de São Paulo, muito menos conhece o Antigos, mas foi convidada, deu sua contribuição, e 2 com profissionais muito gabaritados, muito reconhecidos pela ciência, que trabalham diariamente com Antigos. E os próprios deputados da situação, que foram proponentes, destaco especialmente o papel do deputado Tomé, que foi absolutamente sensível e racional nesse debate, reconheceram em determinado momento, bom, fica claro que não tem nenhum indício para se criminalizar, para se repreender a conduta do ambulatório, e fica claro também que o problema não é esse. Isso foi uma coisa que a gente falou durante várias reuniões e que eu não li no relatório do deputado Tenente Coimbra, sobre as clínicas clandestinas, sobre o risco da auto-humanização, sobre os riscos que realmente existem quando a gente não tem um equipamento como Antigos, quando a gente não tem profissionais capacitados, qualificados, como são os profissionais do ambulatório do Hospital das Clínicas. Aliás, o principal hospital do país, reconhecidamente, renomadamente, um dos principais hospitais da América Latina, que na ausência de equipamentos como esse, aí sim, essas pessoas, essas famílias, esses adolescentes em situação de disforia de gênero, de profundo sofrimento, eles não vão ter acompanhamento. E sem esse acompanhamento médico, aí sim, a gente vai estar colocando crianças e adolescentes para buscar auto-humanização, para buscar prostituição, para o adoecimento, evasão escolar, para procurar por clínicas clandestinas, para procurar orientação através da internet, de vídeos do YouTube. E aí sim, a gente vai ter um grande problema de saúde pública com as nossas crianças e adolescentes. Que eu quero acreditar, porque eu acredito no melhor das pessoas, que essa seja a sincera intenção de cada deputado nessa CPI. Mas se tem tanta preocupação com o risco dessas crianças e adolescentes não terem a capacidade de tomar suas próprias decisões e fazerem um procedimento que vai colocar em risco a sua saúde, então esse relatório devia dizer, ainda bem que existe o Antigos. Não deveria existir um Antigos, deveria existir vários, porque daí toda criança, todo adolescente, toda família nessa situação ia ter um profissional médico para atender, ainda bem, e evitar que utilizasse substâncias sem acompanhamento, doutor Elton, e evitar que essas crianças e adolescentes fossem procurar informação insegura na internet. Então, me parece, respeitosamente, que eu esperava, e eu falei isso várias vezes, que a gente pudesse ter um relatório comum aqui, talvez fosse ingenuidade, mas porque me pareceu que a CPI, mesmo com toda a desconfiança que eu tinha a princípio sobre ela, mas se a gente desse voz à razão, à ciência e aos profissionais que estiveram aqui, resta claro que o Antigos, o Hospital das Clínicas, não destoa 1 milímetro do que é a resolução do Conselho Federal de Medicina. Pelo contrário, o Antigos faz um trabalho que é tão reverenciado que foi o paradoxo, que foi emblemático para a resolução do Conselho Federal de Medicina. É um exemplo para o país, é pioneiro para o país e no mundo. Tanto que o próprio deputado Tenente Coimbra fala, nós não encontramos nada que de fato possa colocar no relatório como indício de criminalização. Nós vamos remeter ao Ministério Público para que eles façam a análise, que é da competência deles. E quanto a isso, embora eu acho que seria desnecessário ter no relatório, eu não me preocupo, relator, porque eu tenho absoluta certeza que o Ministério Público, como já fez outras vezes, vai concluir que não existe nenhum indício, nenhuma irregularidade, nada ilegal